Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Esta semana, um amigo meu enviou-me um WhatsApp que me surpreendeu. Enviava-me um podcast da música Yesterday e o podcast era gravado numa entrevista com Paul McCartney, que recordava, 80 anos depois, como construiu aquela música. E conta de forma surpreendente para mim, que não conhecia a história, que tudo começou num sonho. Uma noite ele estava a dormir e ouviu a melodia de Yesterday. Assim que se levantou, imediatamente foi a um piano que tinha naquele quarto, tocou, gostou, apontou a pauta. Mas mais surpreendente ainda é que a história desta música dos Beatles, que é talvez a música que mais covers tem em todo o mundo, desde sempre, é que essa letra da música foi escrita em Portugal. Paul McCartney viajou até ao aeroporto de Lisboa e depois ia no carro por aquelas estradas do Portugal antigo até Albufeira. E dizia ele, não tínhamos tablets, não tínhamos iPhones, graças a Deus, apenas tínhamos-nos a nós próprios. Tínhamos que conversar. E no meio daquela viagem, a verdade é que entra o sono e assim que acorda outra vez, Paul McCartney decide começar a agarrar na guitarra e a compor a letra. E ao chegar à Albufeira, tinha Yesterday concluída. Começamos a nossa oração e a falar com Jesus, com esta história breve. Quantas vezes, Senhor, temos um mundo interior dentro de nós por explorar? Paul McCartney, 80 anos depois, dava-se conta disto. O reino de Deus, ouvimos hoje no Evangelho, está no meio de vós. De facto, o reino de Deus não está aqui e ali. Jesus não está distante, mas temos de o descobrir no meio da nossa vida. Talvez até dentro de nós, dentro do nosso dia-a-dia, porque ali está um mundo imenso para explorar e nesse mundo ou está Jesus ou não está. Diz hoje o Evangelho. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. E ele respondeu-lhes dizendo, o reino de Deus não vem de maneira visível, nem se dirá, está aqui ou ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Cada vez que vamos à missa, o sacerdote diz várias vezes, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós. Está mesmo? Ele está presente na Eucaristia, de modo especialíssimo, mas também está presente no cuidado que eu tenho pelos outros, no trabalho, no cuidado dos desfavorecidos. Hoje Jesus no Evangelho pergunta-nos se acreditamos que o reino de Deus está no meio de nós. Não de uma forma impressionante, mas discreto, tal como Jesus esteve a viver discretamente em Belém e o reino de Deus estava ali. Pois hoje Jesus pergunta-te se o deixas viver no teu coração, no trabalho, no cuidado dos pobres. Amanhã vamos celebrar em toda a Igreja o jubileu, mais um jubileu dentro deste grande ano jubilar da esperança, o jubileu dos pobres. Começa já amanhã. Pensava, enquanto lia o Evangelho em São José Maria, quando era um sacerdote novo, o amor de Deus que tinha na Santa Missa e que o tocava, transmitia-o depois aos doentes que visitava durante o dia, muitas vezes em hospitais que eram hospitais do início do século XX. Isto significava que as camas, por vezes, quando não havia espaço, estavam todas colocadas uma ao lado das outras, de tal maneira que se alguém se queria aproximar, uma enfermeira ou um sacerdote, tinha que se aproximar pela cabeceira, porque não havia um corredor entre as camas, não havia espaço. Tal era o número de pessoas que sofria a tuberculose ou outras doenças na altura incuráveis. São José Maria tinha muito trabalho entre os doentes. E depois, durante todo o seu dia, ia procurando essa presença do Senhor
que lhe dava boa disposição, alegria, mesmo quando às vezes sofria e sofreu, como sabemos pelas suas biografias, com muitas contradições desde novo. Durante o seu trabalho, procurava manter-se alegre pelos outros, para transmitir a misericórdia do Senhor, para transmitir a esperança. Deixa que o Senhor te pergunte se transmites o amor de Deus, a sua compreensão, quando entras na faculdade, quando estás com os teus colegas, os teus amigos. Podemos pensar, por exemplo, no bom humor. Se, quando trabalhamos, o fazemos com excelência ou às três pancadas, como quem procura, através da excelência, o serviço aos outros e não apenas pela excelência em si. Escrevia São José Maria: quando te aproximares do Senhor, lembra-te que Ele está sempre muito perto de ti, dentro de ti. Regnum Dei intra vos est. No teu coração o encontrarás. Regnum Dei, esta citação latina, significa o reino de Deus está dentro de vós. Senhor, é verdade que tu estás dentro do meu coração e eu creio firmemente. Quero também encontrar-te em tudo aquilo que sou e amo. De facto, é dentro do nosso coração, onde temos o amor a Deus e o amor aos outros. E basta pensar se durante o nosso trabalho nós levamos esse amor de Deus aos outros. Se somos pessoas serenas ou se, diante da maior carga de trabalho, nos agitamos de uma forma desmedida, de tal modo que passamos os nervos às outras pessoas. Não quer dizer que não o possamos sentir. Também São José Maria, por vezes, sentia essa repugnância natural de estar com os doentes. Ou a carga de trabalho às vezes que era imensa, porque acordava muito cedo e deitava-se, por vezes, muito tarde. Não sempre, mas por vezes muito tarde. E para se deslocar de uma igreja a outra, até a casa da sua mãe, aos hospitais, aos bairros periféricos de Madrid, dos anos 20, 30, caminhava muitas vezes a pé. E, no entanto, era um sacerdote que gostava de cantar quando estava com os seus amigos sacerdotes também. Era alguém que ia comer churros, isto é, farturas com chocolate com universitários, e gostava de estar à mesa com eles. Era uma pessoa que sabia viver e transmitir o amor de Deus, porque cada manhã celebrava a missa, cada manhã tinha o reino de Deus dentro do seu coração. Pensa se algo destas coisas te falta. Do bom humor, da excelência no trabalho para servir os outros, da presença do Senhor durante o dia, do cuidado dos mais desfavorecidos. É certo que temos pouco tempo, mas também é certo que se no pouco tempo que temos não dedicamos aos outros, aos mais pobres, quando é que o vamos dedicar? A semana tem 7 dias e é natural que consigamos tirar algum momento, talvez nas nossas deslocações diárias, em que perguntamos o nome de um mendigo, talvez temos que descer a vidro do carro, talvez no autocarro nos aproximamos, falamos um pouco com ele, dedicamos uns minutos, porque não parar, por vezes, pode ser a maior manifestação de indiferença. Pensa no Senhor. Quantas vezes entras numa igreja, numa capela, e está Jesus no sacrário, disposto a ouvir-te, disposto a abraçar-te, disposto a perdoar-te no confessionário. Senhor, de facto, o reino de Deus ou está dentro de nós, de cada um de nós, dos teus filhos, ou então onde vai estar? Damos graças ao Senhor por tantas vezes descobrir possibilidades de servir os outros. No trabalho, entre os pobres, também de servir com a transmissão da fé, entre os amigos, na família. Às vezes há coisas discretas na vida interior, como a presença de Deus, que depois são como o fermento na massa, isto é, ajudam a fazer crescer a fé. Olhamos para ti, Mãe do Céu. Tu foste discreta até no Evangelho. Poucas coisas se dizem sobre ti. E, no entanto, é imensa a devoção dos teus filhos por todo o mundo. Ajuda-nos a amar Jesus dessa maneira, ainda que seja um amor discreto, que seja verdadeiro.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.